Boa noite, gente. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje, agora e sempre. Gente, felicidade de estar aqui sempre com vocês. Faz tempo que eu não venho aqui, eu acho que faz mais de 6 meses, não faz? Faz mais de 6 meses. Hoje, na verdade, tinha 2 palestras minhas marcadas, tive que desmarcar por conta de trabalho, e eu adoro vir para esse espaço aqui, porque o nome desse centro é muito sugestivo, porque combina muito com o que ele é, Uniluz, né? Aqui tem muita luz. Gente, estava preparado para vir para uma palestra aqui, estava toda prontinha lá, que a gente já deu algumas vezes, e de repente eu largo mais cedo do trabalho, e estou aqui em Boa Viagem, eu moro na Zona Norte, eu paro aqui numa lojinha de bolo, boto o meu computador e vem uma palestra toda diferente. E já que a gente não acredita em acaso, eu acho que hoje vai ser um dia que a gente vai beber da fonte aqui da espiritualidade, do que ela tem a dizer para a gente sobre algo que está muito presente em nossas vidas. Nós vivemos num mundo de expiação e provas, onde nós somos provados o tempo todo. Nós somos colocados em sofrimento o tempo todo, de maneira diferente. Cada um de nós temos aqui nosso jeito e nossa forma, nosso caminho e nossa forma de significar esses sofrimentos. E hoje a gente vai tratar aqui disso tudo em 50 minutos, é isso? Eu tenho uma câmera aqui agora, vocês sabem que eu gosto de descer, né? Gosto de ficar aqui, mas estou proibido, eu não posso sair deste tapete. Então vamos embora. Gente, queria começar falando de sofrimento, falando da águia. A águia tem uma história muito bonita e a gente não tem dúvida nenhuma de que Deus ele planejou esse mundo de uma maneira absolutamente articulada e bem planejada. Ele nos deu grandes lições. Ele nos mostrou com a natureza grandes lições. E a águia é uma das lições disso. A águia é a ave que mais vive no rol das águias, das aves ali. Ela vive cerca de 80 anos. Aos 40 anos de idade, a águia tem um problema grande, tem um problema desafiador. Essas garras aqui que ela tem, esse bico, essas penas bonitas, estão todas gastas. Ela não consegue mais caçar, ela não consegue mais comer, porque o bico dela envergou. Ela não consegue mais se proteger do frio e do calor, porque as penas dela estão fracas, estão frágeis. Ela tem uma decisão na vida a tomar. Ou ela morre, ou ela muda. Aí Deus dá uma aula, né, para a gente do que é a natureza, no nosso planeta, que a águia, ela instintivamente, ela se prepara para um momento de mudança e de transformação. Acontece que esse momento de mudança e transformação da águia, ele é um momento de mudança e transformação com dor. Não é um momento tranquilo, olha, vou mudar, uhul, vai ser legal, vai ser uma delícia. Não. Ela se alimenta muito bem, instintivamente. Ela sobe para um lugar reservado, onde não tenha nenhum predador dela. Ela roça na pedra e tira todas as penas. Ela pega o bico gasto e tira todas as garras. Ela arranca suas garras. E ela acha pouco e ela bate o bico na pedra. E ela arranca o bico dela. A águia, ela sofre. Ela sofre para se reinventar. Ela sofre para reviver. E Deus, na sua infinita bondade, na vontade que Ele tem, que a gente seja mais gente de verdade, pessoas que sabem se burilar, que sabem se transformar, Ele manda um recado desse para a gente, porque nós somos o único animal racional da Terra, não é isso? E, na verdade, a gente pode dizer que a gente se perde na nossa racionalidade. Por pensar demais, por olhar demais, por significar demais, a gente se perde na nossa racionalidade. Ela vai lá e muda. Não tem conversa. Ela vai lá e resolve mudar. Então, a gente começa a nossa conversa de hoje afirmando que Deus manda recados para a gente todos os dias. Quer mais um recado de Deus? Vamos lá? Outro recado. Alguém aqui já plantou, já foi agricultor? Tem aqui agricultores? Alguém que pegou na enxada já? Tibério já pegou várias vezes. Não é isso, doutor Tibério? Gente,
para uma plantação dar certo, a terra precisa ser arada, não é isso? A terra precisa ser machucada, não precisa? Você precisa bater na terra, não precisa? Isso é mais um recado de Deus? A terra que não é arada, ela não é fértil. A terra que a gente não bate nela, ela não é tão fértil quanto outra que a gente não bate. Alguém já viu uma planta sendo podada? Já viu? A planta fica com raivinha e não cresce mais. Não gostei do sofrimento, não vou crescer mais, é isso? Quando você poda uma planta, ela cresce com a gota serena. Se lembram disso? Ela vem com a gota, não vem? Ela diz, quer ver o que eu faço com o sofrimento? Eu cresço mais ainda. Quanto mais você me corta, mais forte eu venho. Mais bonito eu venho. É assim a natureza? É assim a natureza. Senhores, Jesus é o nosso comandante, e Ele é o gerente geral dessa confusão boa aqui. E Ele está lutando todos os dias pelas nossas vidas. Ele encarnou para mostrar para a gente um monte de coisa. Ele resolveu descer. Deus resolveu mandar seu Filho, Espírito puro, para sofrer aqui na terra por nós. Jesus, Ele se preparou 30 anos da vida dele para passar 3 anos nos ensinando. 3 anos nos ensinando. E Ele está nos gerenciando. E o primeiro conceito que a gente precisa entender é que não estamos num planeta fácil. Estamos, senhores? Não estamos. Isso aqui não é fácil. Isso aqui é um mundo de expiações e provas, repletos de espíritos atrasados em processo de evolução. Espíritos que estão em estágios diferentes, mas todos, com exceções muito pontuais de missionários, estão em processo de evolução e têm registros em seus perispíritos de vícios, de formas de pensar, de formas de odiar, de invejar, de não ser humilde, de ser orgulhoso. Esses somos nós. Viver em um mundo assim não é simples, senhores. Não é simples. Quando a gente lê todas aquelas biografias, né, de Chico Xavier, quando a gente lê o Céu e o Inferno, quando a gente lê tudo que o Espiritismo nos brinda de conhecimento, a gente descobre o quão difícil é a espiritualidade, os espíritos de luz entrarem na Terra. O esforço que nossos espíritos protetores fazem para estar aqui conosco. O quanto a gente não permite que eles se comuniquem com a gente porque a gente está envolvido em um círculo material. O quanto a gente é envolvido e novamente envolvido e envolvido novamente em coisas que não fazem sentido para a nossa transformação pessoal. Eles não conseguem acessar. Essa é a complexidade de estarmos na Terra. Nós temos um grande desafio de nos transformarmos em meio a um ambiente em que todo mundo está querendo se transformar e precisando se transformar. Então, quando a gente fala da Terra, eu queria contar uma história para vocês. Isso aqui é um lixão, não é isso? Isso aqui é um lixão. Além da natureza ter muitos exemplos para a gente sobre sofrimento, tem muita história bonita de pessoas que nos enche de motivo para se transformar. Não tem? Eu vou contar a história de um menino aqui, uma história real, que eu li essa história agora no começo do ano, fiquei absolutamente tocado. Esse menino, ele nasceu no lixão, nasceu aqui. Sabe aqueles barracos, aquelas comunidades que se formam em volta dos lixões? Ele nasceu ali. A grande diferença desse menino é que ele teve uma mãe que ele olhava para o mundo de uma maneira muito bonita. Quando esse menino tinha 2 anos de idade, a mãe, dentro de um barraco onde dormiam 8 irmãos, ela e o marido, no espaço único, sem banheiro, o banheiro era no lixão. Essa mãe dizia: meus filhos, olhem para a luz do sol e agradeçam a Deus que Ele deu o sol para a gente.
Em vez de afirmar e reclamar que Deus não deu a comida, não deu a condição ideal, ela dizia para os filhos agradecerem a Deus o raio de sol que estava entrando naquele barraco. E essa mãe, ela veio formando os meninos para serem meninos que agradecem, em vez de só pedir. Meninos que veem bonito, em vez de olhar feio para a vida. Aos 6 anos de idade, esse menino, que eu conto a história dele, ele teve uma surpresa na vida, desagradável, o primeiro sofrimento da vida dele. A mãe dele morreu, desencarnou. Ele fica sozinho num barraco com o pai e com os outros 7 irmãos. O pai dele é alcoólatra e no vício do sexo. O pai dele coloca 8 mulheres dentro de casa, entre os 6 anos dele e os 14 anos dele. Mas esse menino, ele aprendeu a olhar a vida bonito, você lembra? Esse menino é especial. Ele olhava para o pai dele com admiração, porque ele conseguia ver no pai dele o que o pai dele tinha de bom. E ele conseguiu aprender com o pai dele o que o pai dele tinha de bom. Em vez de olhar para o pai mulherengo, para o pai alcoólatra, ele olhava para o pai comunicativo. Um pai que todo mundo na comunidade gostava. Todo mundo na comunidade queria conversar com o pai dele. E ele pegou isso do pai. Esse menino, ele cresceu com a ideia de que o mundo entrega para a gente exatamente o que a gente enxerga desse mundo. Se a gente enxerga do sofrimento e dor, a gente vai viver sofrimento e dor. Não tem outra. Se a gente significa o sofrimento de uma maneira diferente, a gente começa a aprender com esse sofrimento. Esse menino vivia no lixão e ele se apaixonou pelo lixo. Se apaixonou pelo lixo. Ele disse: o lixo é maravilhoso. As pessoas jogam no lixo o que não deviam jogar. Em meio a isso tudo aqui, em vez de pegar latinha e papelão, como todo mundo pegava nesses sacos aqui, ele começou a pegar brinquedo, consertar os brinquedos e vender os brinquedos na comunidade. Se ele não tivesse aprendido a olhar para a vida de uma maneira bonita, esse menino ia reclamar desse lixão pro resto da vida, não ia? Ele pega os brinquedos, ele vendia, ele começou a fazer um dinheirinho, e depois ele começou a limpar terrenos, e ele limpava uns terrenos, comprava um pouquinho de cal, fazia um formato de um campo de futebol, fazia com o resto do lixo as barras e alugava o espaço para o pessoal jogar bola. Porque onde tinha um espaço vazio do lado de um lixo, ele via e enxergava uma coisa bonita, que era um campo de futebol. Esse menino é esse cara aqui, ó. Não, cara, tem cara de gente boa? Esse é Geraldo Rufino. Geraldo, ele, aos 18 anos de idade, ele já ganhava um dinheirinho, e aos 19 ele conseguiu comprar um caminhão usado, financiado até o talo. 20% de entrada e o resto financiado em 80 vezes, né? Ele era o cara mais feliz do mundo, porque ele tinha um caminhão. Ele nunca imaginou ter um caminhão e uma casa de concreto, segundo ele. Ele simplesmente lutava todos os dias com esse sorriso no rosto. O Geraldo, ele trabalhou nesse caminhão 2 anos. Mas a vida nos presenteia com coisas que a gente nem espera. 2 anos depois, ele feliz da vida, pagando a prestação, ele capota o caminhão na BR. Ele capota e, segundo ele sorrindo desse jeito nas palestras dele, ele diz: rapaz, eu sou tão competente que até para capotar um caminhão eu sou bom, não sobrou nada. Sobrou nada do caminhão. Foi uma capotada realmente show, espetacular. Ele tentou vender esse caminhão capotado por R$5.000. Deram R$5.000 ao caminhão. Ele disse: não, R$5.000 não paga os 15 mil que eu devo ao banco. Aí eu vou quebrar de vez, não pode. Quem vê o lixo bonito, olha para um caminhão capotado e vê o que, senhores? Vê beleza também, não vê? Vê. A gente aprendeu a ver beleza. Ele olhou para o caminhão olhou para ele, e ele disse: eu não vou vender esse caminhão por R$5.000, porque não resolve minha bronca.
ele começou a desmanchar o caminhão. Ele tirou o pneu, vendeu os pneus, pegou a jante, vendeu a jante, a direção, vendeu a direção, a caixa de marcha, vendeu a caixa de marcha. O motor não prestava para muita coisa, mas tinha algumas coisas no motor que ficaram intactas. Ele vendeu as coisinhas do motor, e vendeu a sinaleira de trás, vendeu a carroceria, vendeu o chassi troncho. Foi vendendo, e esse menino faz 18 mil reais, onde só tinha 5. Porque ele viu beleza na capotada do caminhão. Aí esse menino pega os 18 mil reais, quita o banco, e ele compra outro caminhão? De jeito nenhum. Ele disse que aquele desastre foi um presente de Deus para a vida dele. Porque naquele momento Deus disse para ele, olha como é um bom negócio comprar caminhão desmanchado e capotado, desmanchar e vender em pedaços. Esse menino ele cresceu e essa é a empresa dele. Não é bonita? Essa é a empresa do Geraldo. Essa é o maior ferro velho de caminhões da América Latina. Ele quebrou 5 vezes antes de ser isso aí. Ele fazia e quebrava, fazia e quebrava. Tudo dava errado. Ele sorria, o pessoal dizia, você é um abestalhado, Geraldo, pelo amor de Deus, tu ri de tudo, até da tua desgraça. Leva a vida a sério, por favor. E ele continuava vendo o mundo de uma maneira mais bonita. Eu conto a história de Geraldo porque, senhores, a vida é da forma que você enxerga. O teu sofrimento é da forma que você enxerga. Se você se vitimiza em relação ao sofrimento, você será uma vítima. Se você olha para o sofrimento e diz, olha, eu tenho que passar por isso porque é importante, fica mais leve, não fica? Deixa de doer? Não deixa de doer. Mas dói menos, não dói? Dói menos. A vida da gente é exatamente do jeito que a gente enxerga. E a gente significa as nossas situações conforme as nossas certezas. Aí é que mora o perigo da gente. Nós temos um chip implantado na nossa cabeça que quando a gente fala de programação neurolinguística, os psicólogos, os PNLs da vida, eles dizem que a gente criou isso desde a infância, não é isso? E a gente que é espírita, a gente sabe que a gente cria um chip de programação, como a gente vê o mundo, de encarnações e mais encarnações. Nós vemos o mundo de uma maneira diferente, não vemos? Os irmãos de Geraldo, os 7 irmãos de Geraldo lá do lixão, significaram o lixo de uma maneira tão bonita quanto ele? Nem todos. Tem irmão de Geraldo que não está nem vivo para contar a história. Nós somos programados e temos cravado em nosso espírito uma predisposição a significar as situações de uma maneira. Já perceberam? Tem gente que é positiva pra caramba, não tem, gente? Tem gente que é otimista, positiva, vai dar tudo certo, não é isso? Não tem? Chega a dar uma agoniazinha, não dá? Pelo amor de Deus, é positivo demais, tudo acabando e ele não cai na real, né? Tem gente que é negativo demais, tudo vai dar errado. Não tem? Nós estamos preparados para enxergar a vida de uma forma. Nós temos certezas. Nós temos certeza que a culpa é do nosso irmão. A gente tem certeza que a culpa é do pai e da mãe. A gente tem certeza que aquele tio que a gente tem é um mala, né? Não presta para nada. A gente tem certeza. A gente julga, a gente absolve, a gente condena o tempo todo, conforme as nossas certezas. A gente passa tanto tempo se preocupando com o outro que a gente esquece da prioridade que você tem nessa terra, que é a sua transformação. Você se transformando, você entrega mais para o outro. E não é transformando o outro que você vai entregar mais para ele, que você não vai conseguir, se você não se burilar. Cuidado com as nossas certezas, porque de fato a gente precisa começar a se enxergar da maneira que a gente é. Eu tive a felicidade na vida de crescer dentro de centro espírita, senhores.
E papai era um retirante de centro, porque ele implantava centro, saía, implantava centro, saía, implantava centro, saía. Papai está por aqui de vez em quando no Uniluz agora, que ele está morando aqui bem pertinho. E a gente eu via muito claramente como acontece uma gestão de um centro espírita, como o centro espírita é feito de gente, né? E como a gente estava no dia a dia, eu ia eu ia na quinta por cento, na sexta por cento, no sábado por cento e no domingo por cento. A gente convivia com as pessoas, não convivia? Tem gente que olha no espelho, senhores, que tem tanta imperfeição que está aqui na terra, que é normal a gente ter imperfeição, não é pecado, e se vê como rainha, não vê? Não é isso? Tem gente que diz, não, eu faço campanha do quilo todo domingo, não é isso? Eu vou para o centro toda quarta-feira, eu dou passe, não é? E vai enchendo, não vai? E eu dou palestra, eu dou uma palestra tão bonita, tão legal, né? Tem gente que começa a olhar para o espelho e esquece de se transformar. Esquece que Deus, Ele te enxerga por dentro. Nas tuas intenções. Nos teus micromovimentos mentais. Nos teus julgamentos que tu faz. Nos teus desejos interiores. É isso que vale. A tua verdade. Porque tem gente que entra naquela porta ali, chega, muda de voz, não tem, gente? As pessoas ficam assim no centro, né? Tudo bem, meu irmão? Me dê um abraço. Luz, paz. Não é? Aí chega em casa, o menino está no videogame. O bicho pega, não o bicho pega? Chega em casa, até o marido deixa uma toalha em cima da cama. Não é isso? A gente, às vezes, é uma coisa para fora e outra coisa para dentro. Eu tive a oportunidade de viajar com muita gente, né, que tem o livro dos Espíritos decorado. Já viram isso? Eu acho isso fantástico, né? Eu acho isso fantástico, eu admiro profundamente. Aos 50, eu quero chegar... É aquele pessoal que diz, olha, gente, vamos refletir. Pergunta 532 do livro dos Espíritos. Meu irmão, um gênio esse cara. Allan Kardec pergunta, aí ele diz a pergunta certinha. E o livro, o Espírito de Verdade diz, ele diz certinho. Isso, rapaz, cabo é bom mesmo. Daqui a pouco esse cara está humilhando pessoas. Daqui a pouco ele está tratando pessoas mais simples do que ele, teoricamente, de uma maneira que não deveria tratar. Daqui a pouco ele está passando por cima das pessoas. Ele está se achando mais do que os outros. Aquele decoreba todo dele não adiantou de nada. Volta a página. Aprende a amar o outro como a si mesmo. Aprende a entender que Deus é simples e Jesus foi tão simples. E o que a gente vem buscar aqui é a essência, não é decoreba, não é uma ciência abstrata que está só na nossa mente. É gente que muitas vezes se enxerga desse jeito, gente. E nós somos muito propensos a nos enxergar desse jeito. Na verdade, eu convido a vocês a acordarem. E esse convite é para mim mesmo também. Porque todos os dias de manhã, muitas vezes a gente arruma um bocado de desculpa para continuar na mesma rotina que a gente está. No mesmo modus operandi. A gente criou uma série de desculpas, cascas, máscaras, que a gente acha correto. A gente parou de falar com o nosso irmão. A gente parou de falar com a nossa mãe. A gente parou de falar com aquele vizinho, porque eu briguei com o vizinho. A gente esqueceu do fato de que ninguém entra na nossa vida por acaso. A gente se divorciou da esposa e deixou a esposa para lá. A gente deixou um filho abandonado em algum lugar. Mas eu tenho explicação para tudo, não tenho, gente? Se você parar para conversar comigo, eu tenho uma explicação muito sensata, Diogo, para dizer por que eu abandonei o meu irmão. Porque ele é difícil, não é? As nossas missões, senhores, as nossas missões estão
exatamente onde estão os grandes sofrimentos e pontos de sofrimentos da vida da gente. Amar quem é fácil, amar aquele irmão legal, que a gente se afina maravilhosamente bem, é missão nossa? Já foi um dia, Senhor. Já foi um dia. Há uns 80 encarnações atrás, aquele que você tem muita afinidade, já foi teu inimigo, pode ser? Não é mais. De tanta afinidade, vocês vão para a mesma colônia espiritual, vão ter tempo pra caramba, não vão? Agora, aquele irmão difícil, aquela mãe difícil, aquele pai difícil, marido difícil, aí, meu irmão, aí é que mora a tua missão. Tu viesse para ele. Foi para ele que você veio. Às vezes a gente foge, não foge, senhores? A gente foge o tempo todo. Não, é porque, olha, e tem gente que usa o evangelho, tá? Olha, tem uma tia minha que diz, Diogo, Jesus disse, fuja dos problemas se você não tem condições de enfrentá-los. Ele disse isso, foi? Está na doutrina dos espíritos, se você não tem capacidade de resolver, não crie mais débitos, não é isso? Aí tem gente que chega para mim e diz, Diogo, eu estava criando mais débito ainda com meu irmão, porque eu só fazia brigar com ele. Se prepara para a guerra, senhores. Se prepara para a guerra, a gente está aqui para se preparar. A gente está aqui para se transformar e ir lá para fora e dizer, meu irmão, eu amo você. Independente do que você entregue para mim, independente do que como você me trata, é independente porque é incondicional. Sabe por quê, gente? Porque Deus ama a gente do jeito que a gente é. Pecador do jeito que a gente é. Usando o livre-arbítrio da gente de uma maneira errada do jeito que a gente usa. Deus ama a gente, continua amando. Louco que a gente faça as coisas certas. E porque Deus nos perdoa todos os dias da vida dele e a gente não pode perdoar o outro. A gente é tão especial assim. A gente é tão mais preparado assim. A gente é tão perfeito assim que não pode dizer eu te perdoo para um mal realmente feito. Então, se a gente não acordar para a verdade do que é a vida, senhores, a gente vai viver de mentiras. A gente vai viver de desculpas. A gente vai passar por essa vida em branco. E quando chegar lá em cima, a espiritualidade vai fazer a prestação de conta com você e vai dizer, minha irmã, aquele seu irmão, sabe qual é a sua história com ele? Olha aqui. Aí você diz, é mesmo. Aquela sua mãe, sabe qual é a sua história com ela? Olha aqui o que você fez contra ela. Olha a chance que tu perdeste de se resgatar. E tu fugiste porque era difícil e é difícil mesmo. Ninguém está aqui dizendo que é fácil, senhores. Mas a gente não veio passear na terra. A gente não veio passear na terra. A gente veio resgatar. A gente veio se transformar. E às vezes a gente quer viver a vida. Eu não estou dizendo para vocês fazerem voto de sofrimento, é isso que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para vocês entenderem, que nós entendermos de uma vez por todas que isso aqui é um planeta de expiação e prova. E sendo assim, a gente está aqui para aprender. Juntos aprender. E a gente pode significar toda essa jornada de uma maneira mais bonita, não pode? Em vez de condenar e absolver. A gente não tem legitimidade para condenar ninguém. Nós não temos. Ninguém aqui tem. Deus que tem legitimidade para condenar, não condena, porque o coração dele é legítimo. Ele te ama. Independente do que você faça, ele ama você. Porque a gente não só copia. Então, se a gente acordar, a gente vai começar a entender que a mudança nasce da dúvida e não da certeza. Da dúvida se estamos no lugar certo, na dúvida se estamos no caminho certo. A mudança nasce da humildade de entendermos que somos imperfeitos, senhores. Que a gente errou durante muito tempo. Que nós somos muito pequenos para entender a imensidão do que é os encontros e reencontros, os resgates.
que a gente é tão pequenininho para entender o quão importante é a gente viver com intensidade cada pessoa, espírito que está na nossa frente. Se a gente admitir isso e começar a se despir de um orgulho, muitas vezes exacerbado que existe dentro da gente, a gente vai começar a de fato dizer, eu erro. Eu erro. Eu julgo. Eu me comporto como acima da lei. Não tem gente que é assim? Eu me comporto como alguém que está acima das circunstâncias. Eu não faço nada de errado com as pessoas. Não tem gente que é assim? Ah, meu filho, mas eu nunca fiz nada de errado com as pessoas. E qual foi o movimento de transformação do outro que você fez por eles? Porque a ausência do bem é o mal. Você vai passar a vida em branco, simplesmente se eximindo dos seus desafios, se eximindo de conflitos que precisam existir. Conflitos que precisam existir. Tu vai passar a tua vida dizendo, mas eu não brigo com ninguém todos os dias. Não, minha vida é uma maravilha, eu não tenho conflito. É isso? Eu não estou dizendo para a gente se estapear e a gente brigar. A gente está dizendo aqui para você conflitar com amor. Para você não desistir das pessoas. Para você não desistir das pessoas que passam na sua vida nunca por acaso. Desistiu é cheque pré-datado. Alguém já passou cheque pré-datado aqui? Vai para outra vida. Vai para a próxima. Então aproveita, meu irmão. Aproveita que tu teve a oportunidade de estar numa casa como essa. De se reabastecer de energia para ir para a luta. Porque a vida é luta mesmo. Mas não é uma luta pelo dinheiro, pelo carro novo, pela casa nova. Não é essa luta. Mas não é mesmo. Está longe de ser. E a gente vive num mundo que criou uma sistemática tão violenta. Já notaram? Que a gente tem gente de bem que quer fazer transformação do mundo, que diz, Diogo, eu estou com 30 anos de idade, estou na hora de fazer a minha vida profissional. Quando eu tiver 50 anos de idade, eu vou me dedicar ao espiritismo. Eu digo, que maravilha. Que maravilha. Aonde é que você foi que disseram que você vai ter 50 anos um dia, meu irmão? Me diga aí que eu quero ir nesse centro, né? Deve ser um tarô, um negócio muito louco, né? Que diz, olha, meu irmão, tá tudo garantido, você vai ver 80 anos. Então, trabalhe, ganhe dinheiro até 50, crie sua... A partir dos 50 você vai ser espírita de verdade. É assim? Ia ser lindo, né? Fazia um planejamento estratégico aí, né? Ia ser maravilhoso. A gente está no mundo, senhores, que nunca tantos jovens de 30 a 40 anos morreram do coração. É esse mundo que a gente vive. Nunca tantos jovens de 15 a 25 anos se suicidaram. Nunca. Nunca a depressão foi tão forte na sociedade. É esse mundo que a gente vive. A gente vive num mundo, senhores, que sob pena do trabalho, da vida profissional, que é tão importante também, a gente está esquecendo de criar nossos filhos. A gente está terceirizando criação. A gente está quarteirizando criação. E é a nossa nova geração. A gente vive num mundo que está de cabeça para baixo, senhores. Ele está completamente de cabeça para baixo. E Chico Xavier, ele disse para a gente que ia ter um ponto de impacto. E o ponto de impacto vai acontecer agora em 2020. Se o mundo não acordar para Jesus, isso é um jargão, acordar para Jesus, mas é acordar para Jesus mesmo. Se o mundo não acordar e não se unir, a nossa regeneração vai ter que ser a pulso, não vai? Vai ter que ser a pulso. A gente vai precisar mudar esse mundo. Aí vamos ter grandes problemas globais. Porque fomos incapazes de resolver sozinhos. Porque a gente tem muita certeza absoluta, não tem, senhores? Certeza dentro da gente aqui, que a gente não abre para um trem.
Se a gente não acordar e não fizer a transformação dentro da casa da gente, dentro do lar da gente, dentro da família da gente, a gente vai estar dentre estes que estão lutando pelo material e esqueceram da essência da vida. Eu não estou convidando vocês a serem franciscanos, apesar de acreditar muito no nosso Francisco de Assis. Mas eu estou convidando a vocês a equilibrarem a vida de vocês entre o espiritual e entre o material. E de repente vocês vão descobrir, nós todos vamos descobrir, que o espiritual é muito mais essencial do que o material. A mudança nasce da dúvida, senhores, dessas dúvidas que eu estou tentando colocar na cabeça de vocês. Qual a missão da gente aqui na Terra? A gente está aqui para quê? Evoluir significa sofrer evolução ou transformação. Evolver, evolucionar, progredir. De fato, reformar, transformar. Não é isso? É isso que a gente está aqui. Não é para outra coisa. É para alguma outra coisa? Não é para outra coisa. Se a gente se questionasse todos os dias, se a gente está fazendo isso nas nossas vidas, todos os dias, a gente dá um check assim, um ok na nossa vida todos os dias. Ó, hoje eu evoluí, eu mudei alguma coisa. Hoje eu falei com alguém que eu não falo. Hoje eu deixei de falar com o meu chefe. Eu tenho gente de muita idade, né, que chega e diz, não falo mais com ele. Como é que é, pai? Não falo. Ele é antipático, chato, orgulhoso, vaidoso. É ele que precisa de mais amor na vida. É ele. Aí tu para de falar com ele, tu isola ele da família. É para isso que ele veio no teu núcleo familiar? Para vocês isolarem ele? Aí vem a certeza, É ele que se isola, Diogo. Ele que faz sozinho, não é isso que a gente diz? Ele se isola, ele procurou isso. É ele que faz isso. É ele. Continua condenando, meu irmão. Que autoridade você tem? Que autoridade você tem de condenar? Continua dizendo que é ele. Esquece de fazer tua parte. Esquece de entregar amor para ele de verdade. Todos nós temos nossos pontos de desafios no nosso círculo, não temos? Que desafios são esses? Se a gente não se transformar e não mudar, a gente não vai chegar lá. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos... Jesus estava dizendo para a gente, e isso está lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, ele estava dizendo para a gente simplesmente que não dá para a gente aprender sem sofrer. Se eu convidar vocês aqui para o púlpito e chamar aqui, olha, eu vou botar o microfone aqui e me digam, por favor, os momentos que vocês mais aprenderam na vida. Foram momentos de felicidade? Olha, eu aprendi muito naquele Réveillon, a gente dançou a noite toda, foi massa, né? Todo mundo estava unido, aprendi muito naquele dia, não foi? Não foi. Aquele Réveillon foi importante para você, tá bom? Não deixem de ter momentos maravilhosos com a família de vocês. Não deixem. Não deixem de curtir a vida de uma maneira saudável. Mas os momentos que você mais aprendeu, meu irmão, foi quando você estava de joelho no chão e dizendo para Deus que não aguenta mais. Foi esses os momentos que você mais aprendeu. Dizendo para Deus, meu Deus, é só contigo. Eu não aguento mais sofrer porque é muito pesado. Foi nesses momentos que Deus te deu o tamanho amor que Ele tem por nós e te deu discernimento para aprender. Porque notem, senhores, quando a gente sofre, a gente tira as amarras que a gente tem. Já notou? Quando a gente está em sofrimento profundo, o orgulho vai embora, não vai? A gente se desconstrói. Aquela armadura toda cai e você fica acessível no sofrimento. Aí o teu espírito protetor diz, amém, Senhor. Ele se desarmou e disse que te ama e precisa de ti. Vamos lá salvar nosso irmão.
É simples assim. Nós somos tão imperfeitos que a gente só se abre para a espiritualidade com sofrimento, porque somos assim. Porque quando a gente está feliz, a gente não se lembra dele muitas vezes, ou então faz obrigado Deus, valeu, valeu, praia massa. A gente não está conectado com ele. A gente é assim. Que a gente tire nossas amarras todos os dias, que a gente pare de dizer que está pronto e preparado, que é melhor do que todo mundo. Acaba com isso. Você pode ser um cara forte na vida, não pode? Olha, eu enfrento a vida com fortaleza, mas seja o filho de Deus, seja frágil para Deus. Diga a Deus, eu preciso de você, senão eu não consigo. Seja temente a Ele. Aí tua vida vai começar a entrar no ciclo de evolução que a gente precisa entrar. A terra é tão difícil, senhores, que até Jesus titubeou. Vocês se lembram disso? Passagem bíblica? Até Jesus cansou. Tudo bem que ele levou todos os tiros espirituais de canhão, de bazuca, de AR-15 que poderia levar. Porque os nossos espíritos que ainda estão nas zonas umbralinas, zombeteiros, não gostaram da ideia do nosso mestre encarnar. Gostaram? Jesus sofreu fortes pressões espirituais enquanto estava em seu trabalho. E até Jesus, em um momento de rompante, disse: Pai, eu não aguento mais, cadê você? A gente está falando de Jesus. Se ele, que é nosso mestre, conseguiu cair e levantar, e nos ensinou tantas coisas, foi para que a gente entendesse que se a gente tivesse a fé no tamanho de um grão de, a gente conseguiria mover uma... É enigmático isso, né? Quando eu era criança, fazia evangelho no lar, não entendia nem com a gota. Dizia: pai, pelo amor de Deus, pai, um tamanho de grão de mostarda eu tenho, né? Até um tamanho de um grão de... Até um tamanho de uma maçã eu tenho uma fezinha. Tem não. A gente está aprendendo a ter fé. Quem teve fé foi o menino lá da parábola, se lembram? Da história, né? Você lembra do menino? O menino saiu de casa, disse para a mãe: eu vou ajudar o mestre, mãe. A mãe disse: vou ajudar com o quê, menino? O mestre mandou eu levar 5 pães e 2 peixinhos para servir a multidão que está esperando ele contar as histórias dele. A mãe disse: impossível, meu filho. Com 5 pães e 2 peixinhos, você não consegue fazer isso. O menino disse para ela, olhando no olho dela, e disse: olha, a gente vai conseguir sim. O menino não teve dúvida nenhuma que ia conseguir. Não passou na cabeça do menino a possibilidade de não conseguir. Não passou na cabeça do menino a possibilidade de Jesus falhar. Ele foi lá, levou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou a multidão. Isso é fé. E muitas vezes a gente está em sofrimento, senhores, e a gente esquece que existe um poder muito maior do que qualquer coisa. Muito maior. E nós espíritas gostamos de nos vitimizar com os nossos queridos e amados obsessores, não gostamos? Tem gente que diz: estou muito obsediado, preciso ir no centro, pelo amor de Deus, esses obsessores não me deixam em paz. Não é isso? Tem gente que diz: eu fui na casa de fulano, voltei todo carregado, vou no centro descarregar. Não é isso? Muitas vezes a gente está em centro discutindo lá: Diogo, e aí, existe macumba? Diz: o que é macumba conceitualmente, por favor? Trabalho, manda um espírito para cima da gente. Isso, meu amigo, é muito simples a teoria, né? Se existe espírito encarnado e desencarnado, e existe comunicação entre eles, pode existir comunicação de tudo que é jeito, não pode? Pode. Então pode existir uma reunião de espíritos encarnados e desencarnados que não tem tanta boa intenção assim, não pode? Para tentar
tirar você do sério, pode? É óbvio que isso existe. É óbvio. Entre isso existir e conseguir te atingir, existe um caminho, não existe, senhores? Aí é que está a mágica. Aí é que está a mágica. Aí é que está o fantástico. Porque isso não tem força nenhuma, senhores. Quando você está com Deus, isso é desse tamanho perto de Deus. Isso não é nada perto de Jesus. Nada. Isso não é uma poeira no sapato. Mas se você dá um valor gigante para isso, isso vai ser grandioso? Vai ser enorme. Meu Deus, fizeram um trabalho para mim, eu estou quase morrendo, fiquei em cima da cama. Você está acreditando e tendo fé inabalável no mal. Tem gente que tem uma fé inabalável no obsessor, não tem? Esse cara funciona, esse cara é bom, meu irmão, esse cara me derruba. Eu tenho consciência absoluta que ele existe. Agora eu tenho consciência absoluta que o amor e a luz, ela vence sempre a escuridão. Quando você tem isso, você se enche de uma fortaleza tão grande que é difícil você cair. Porque você está de lado de quem tem mais força nesse mundo. Você está de lado de Deus. Não dá para estar de lado de Deus e de Jesus fazendo coisas erradas. Não dá. Não dá para ficar do lado de Deus e de Jesus, dizer eu sou de Deus, sou de Jesus, e estar traindo sua esposa. Não dá. E está ludibriando seus colegas de trabalho. Está roubando no trabalho. Está puxando o tapete das pessoas. Está falando mal das pessoas por trás. Não dá. Estar do lado de Deus não é algo físico. Não é dizer, estou aqui do lado de Deus, é isso? Estar do lado de Deus é estar do lado do bem, do Evangelho e da moral do Cristo. E não existe outro caminho que não seja a caridade. Não existe outro caminho do que estar no centro, assistir uma palestra, ir para um passe e não ficar só nisso. Porque isso é Dorflex, senhores. Alguém aqui toma Dorflex? Toma? Passei um bom tempo tomando Dorflex, estava com a dor aqui. Viciei no Dorflex. O Dorflex cura o mal que você tem dentro do seu corpo. O Dorflex, ele cura o sintoma, não é isso? Aí você senta nessa cadeira, ouve uma palestra, é tocado pela espiritualidade e não por mim, vai para o passe, sai daqui e não se envolve com nada dentro desse centro. Aí eu chego na campanha do quilo domingo, tem 15 pessoas e aqui na minha frente tem 120. Desse jeito, a gente vai continuar tomando Dorflex. Vai passar a dor, vai passar um pouquinho, amanhã volta. Se a gente não se reabastecer de energia para a luta, senhores, se reabastecer de energia para a luta, sim, vai ter força o mal, não vai? Vai ter força. Vai ter força. Agora, meu irmão, se você tiver um trabalho do bem do Evangelho, mesmo que você seja pecador, mesmo que você caia de vez em quando, você está no trabalho do bem, não está? Você está lutando para se transformar, não está? Porque você errava 4 vezes por semana, você gritava com sua mãe 4 vezes por semana, não gritava? Agora você só grita 2. Não melhorou? Daqui a pouco você só grita 1, melhorou? E depois você para de gritar. Nós somos espíritos errantes, senhores. A gente não para de uma hora para outra. Agora a gente se esforça todos os dias para ser melhor. Não pode se esforçar? E não desistir. Com fé. De 5 pães e 2 peixinhos. Vinde a mim, vós todos que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos deita no colo de Jesus. Deita. Acredita. Aquela doença chegou em você. Deita no colo de Jesus. Diz para ele, Pai, eu vou lutar contra essa bendita doença, mas eu estou contigo.
os momentos mais impactantes da minha vida, que eu vi a fé sólida, palpável, foi dentro do Hospital do Câncer. A gente visitava desse tamanhinho, lá o centro que a gente frequentava, cortava a laranja e levava a laranja para o pessoal do Hospital do Câncer, e você encontrava jovens de 32 anos, carecas, com tumor exposto, olhando para o seu olho e dizendo: se eu estou aqui, é porque eu tenho que estar aqui. Eu preciso estar aqui. Isso é fé, senhores. Isso é acreditar que a gente não passa por caminhos que não precisa passar. É acreditar fielmente que existe um projeto na sua vida, que por mais troncho que pareça ser, porque tem gente que é exagerado o negócio, não é isso? Tem gente que diz: meu Deus do céu, é só comigo, tudo é comigo, e quando eu estou me levantando é lapada, não é isso? Que vida rica você tem, meu irmão. Que vida rica. Veja as oportunidades que Deus te deu. As oportunidades de aprendizado, de ressignificação, de resgate. É isso. Então vai lá e liga para aquela pessoa, vai lá e abraça aquela pessoa, visita de novo e se sente mal, e visita de novo e se sente mal, e descobre que quem está se sentindo mal é você, e é você que tem que se transformar, não é ele. E que o amor depende de você e não dele. Porque você pode dar o maior amor do mundo e receber falta de amor, não pode? Para você não vai fazer diferença nenhuma, você continua amando. Você continua entregando o seu melhor. E essa é a sua parte. Isso toca as pessoas. Isso transforma. A consistência de um amor profundo, ele transforma o mundo, senhores. A sistemática de um amor profundo, ele transforma as pessoas. Agora não desistam delas, porque elas são suas missões. Fé, e se agarre e deite no colo de Jesus. Senhor, eu convido vocês a se descobrirem, para se reconhecerem de verdade e descobrir quem são vocês. É o reconhecimento do mal que há em nós. O reconhecimento do mal que há em nós. Que a gente tem mal aqui dentro. A gente tem coisas maravilhosas, não tem? Mas a gente tem mal aqui dentro. O reconhecimento dele é dizer: eu vou te enfrentar. Eu vou te modificar. Eu espero que a gente se reconheça, que a gente se entregue a Deus, porque a gente não vai conseguir sem Ele. Que a gente entenda que para se entregar a Deus, a gente tem que aprender a amar as pessoas de verdade e não condicionalmente. Se você ama a pessoa, olha, eu não gosto mais dele porque ele me agrediu. Não é amor, né? O amor é incondicional e isso é um aprendizado todos os dias. Resigne-se, resigne-se, resigne-se. Resignação é entendimento do que está se passando. Entendimento pleno. Isso resigna. Não deixa de doer. Não vai parar de doer, porque dói. Mas resignado, você entende que aquilo tem um propósito na tua vida. E esse propósito deve ser muito mais forte do que a tua dor. Evolua. Porque evoluindo, a gente vai para onde a gente nem imagina ir. E essa evolução parte da nossa doação ao outro. Quanto mais auxiliardes aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Então exagerem em fazer caridade, porque é nosso porto seguro. Vem ajudar o enxoval, vem ajudar na fila do passe. Tem tanta miséria no mundo acontecendo e coisas maravilhosas para a gente fazer pelas outras pessoas. A gente não pode ficar um sábado ou um domingo dentro de casa assistindo televisão, minha gente, pelo amor de Deus. A gente não pode advogar a tese de que a gente ficou no domingo de manhã em casa descansando porque a gente está cansado. Porque cansado é viver nesse mundo sem luz. Isso é cansaço. Então eu convido vocês a participarem de todos os trabalhos do centro, porque nele tem tanta coisa para fazer. Aqui é só um exemplo disso. Sopa, campanha do quilo, hospital, presídio. Aqui é pesado, né? Aqui é bem pesado. Centros, abrigos, em casa, na família.
Tem muita coisa para fazer, não tem? Tem gente que diz, Diogo, eu não venho para a campanha do quilo, mas eu tenho um desafio grande em casa. É isso. Honra teu desafio grande em casa. Traz teu desafio para cá. Traz teu desafio para cá, que fica mais gostoso ainda. Senhores, agradeço a Deus todos os dias em ter a oportunidade de estar com vocês e falar de Deus e falar de Jesus, porque mais do que, além das palavras que vocês escutam, elas saem daqui e entram aqui. E não tenham dúvida que o dia de hoje foi um dia para várias pessoas dentro dessa sala. Foi diretamente para algumas pessoas dentro dessa sala. E que a gente aprenda cada dia mais a se despir do nosso orgulho, se reconhecer nas nossas fraquezas e nas nossas maldades, e aprenda que a reforma só vai acontecer por meio do amor de Deus que está nos trabalhos de caridade e não fora deles. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre. Jesus abençoe.